Graça e paz, amada igreja. Vocês estão felizes? Vocês viram o dia que Deus preparou para nós? Vocês viram esse dia? Este é o dia que o Senhor fez para nós hoje. Um banquete aqui disponível. Queridos, Deus começou a ministrar comigo hoje logo cedo, bem cedo, bem cedo. Foi incrível. Foi muito do que foi entregue aqui. E eu acredito que esta conferência, meu Deus, estaremos conferindo até terça-feira. Não tem como sair do mesmo jeito. Meu Deus, eu acredito que já de ontem inclusive foi uma quebradeira, né, aqui. Aleluia. Eu também vou ficar meio distante, mas assim, já foi quebrando mesmo a mente, quebrando tudo. É para quebrar mesmo, é para quebrar a parede, já é um sinal. É para aumentar a casa, é para alargar, é para mudar o que precisa. Foi a unção para quebrar todo o sofisma, toda a barreira da mente, toda a incredulidade, toda a mente pequena, tudo aquilo que foi instalado na nossa pequenez, quando éramos pequenos, quebrando mesmo, quebrando todo o sofisma em nome de Jesus. Foi uma unção extraordinária. Quem estava aqui ontem? Meu Deus, grandes sementes foram lançadas aqui. Queridos, todos fiquem conectados. Deus está fazendo algo aqui e começou algo muito extraordinário que vai afetar de forma extravagante a vida de cada um de nós. Amém? Essa é a minha grande, meu Deus, essa é a revelação hoje, muito claro do que Deus quer fazer e o que Deus quer fazer com o Prosperamente. Não é mais uma conferência, é para a gente conferir de fato o que Deus quer fazer na nossa vida, esse tempo de transformação. Amém? Está indo de suricato para leões. Não mais suricato, agitado, perturbado, olhando para um lado para o outro. Meu Deus, como que eu pago a conta? Meu Deus, será que vai dar? Mas com a visão firme de um leão, de uma leoa, que sabe o que quer, que sabe o que exatamente escolhe e pega. Amém? Diga, Deus é bom. Eu amo vocês. E que privilégio participar dessa conferência, a primeira de muitas, creio que até Jesus voltar. Até Jesus voltar? É exatamente isso que o Senhor me falou. Será todos os anos. Amém? E será geracional. Amém? Aleluia. Foi exatamente isso que o Senhor falou. E queridos, nós iremos voltar para o próximo Prosperamente. Eu creio que nem vai ser mais aqui, porque não vai comportar. Amém? Estacionamentos não vão comportar. Essa é a visão, meu pastor? É um divisor. É um divisor. Inclusive no verbo. Amém? Querido, Deus é extraordinário. Trouxe a Bíblia. Oi? Alguém mais? Quem estava aqui sabe o motivo. Eu, por enquanto, é NVI, pastor, mas eu já peguei, tá? Inclusive, vou trocar, tá velhinha. Inclusive, vocês estão vendo a oportunidade. Fiquem livres para enriquecer as minhas coisas. Fiquem livres. Abacuque 2:2. Aleluia. Escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém?
Exatamente isso. Meu pastor estava passando ali em alguns terrenos e eu vi algumas construções e na hora veio a visão muito forte do nosso terreno. Eu falei, meu Deus, eu não sei se o senhor já está procurando, mas foi a instrução muito forte hoje sobre isso. E a visão mesmo de um quadro, de algo, um projeto pelo arquiteto, não sei, pela inteligência aí, né? Mas isso precisa estar muito claro, para que nós que vamos financiar, levante a mão os milionários, que vamos financiar, veja, amém? Isso está muito claro, a instrução divina, amém? Deus confirmou na hora que eu estava ali, nem ia começar por esse versículo, mas só para que fique muito claro. Aleluia! E o tema da ministração hoje, queridos, eu quero dizer que tem uma unção muito poderosa aqui. Aqui é uma unção muito poderosa. Aleluia. Deus vai mudar a visão aqui. A nossa visão. Deus está abrindo a nossa visão. Amém? Amém? Como o servo de Eliseu. É para colocar isso aqui? É para colocar? Obrigada. Como o servo de Eliseu, ele apavorado porque ele via um grande exército. Não é isso? Um grande exército. Ele ficou atemorizado. E Eliseu muito calmo, muito tranquilo. Então abre os olhos dele para que ele veja. De verdade. É para que ele vê quem é o Senhor na minha vida e o que ele está fazendo agora. Querido, tinha a visão do servo. A visão do servo. E a visão do profeta. A visão do servo. Um grande exército ferrou para todo mundo. Não vai dar certo. Meu Deus, acabou com tudo. Coitado do profeta. A visão do profeta. Carruagens de fogo. Cercando. Carruagens de fogo. Uma multidão de anjos, carruagens de fogo. Meu Deus do céu. É a visão de quem enxerga pela palavra. Então é sobre visão hoje que nós vamos falar. E eu acredito, e a minha oração já é, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja. Que a gente saia do natural, aquilo que a gente vê constantemente, todo dia, a mesma coisa. Os mesmos desafios, os mesmos probleminhas, as mesmas continhas, os mesmos desafios. E o Senhor, que hoje os nossos olhos sejam abertos e a gente possa enxergar exatamente o propósito que Deus trouxe essa conferência para a nossa igreja agora. O que o Senhor quer que a gente passe a enxergar segundo a ótica dele, colocando os olhos dele. Meu Deus, o que é que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? Qual é a imagem que o Senhor já colocou dentro de mim que eu parei de ver, parei de dar atenção, qual foi o projeto que ele colocou que eu larguei por medo, não é? Por não ter condição, que a gente olha para nosso bolso, isso é grande demais, eu não consigo isso, e a gente limita Deus, amém? E eu creio o Senhor abrindo a visão, o Senhor abrindo a nossa visão hoje, amém? Permita essa visão ser estendida agora, enxergando segundo a ótica do Senhor, amém? Eu ouvi uma historinha, não vou contar com detalhes, mas eu sei que um capitão, ele junta uma tropa e eles precisam guerrear, e eles vão para uma cidade e atravessam o mar. E quando chega lá, aquela tropa está desesperadamente com medo. E a tropa, inclusive, já estava se organizando para fugir. Quando o capitão viu que eles estavam prontos para fugir, ele foi lá e mandou que acabasse com os navios, para não ter fuga. Porque a única coisa que podia acontecer naquela batalha era vencer ou vencer. O que eu quero dizer com isso hoje é que você entrou aqui e não vai ter mais como fugir.
É vencer ou vencer. Nós vamos queimar os navios. Não tem mais como retroceder. É vencer. Meu Deus, a enxurrada de ministrações e a unção que Deus está trazendo aqui. Não tem mais como voltar e fugir. Não, eu vou voltar para a minha zona de conforto. Eu vou voltar para o meu barquinho. Eu vou voltar para a minha vidinha. É vencer. Oh, aleluia. A glória a Deus. Recado entregue, vamos seguindo. Sobre visão, só alguns pontos aqui para trazer. Quando você visualiza por fé, você não nega a realidade, mas escolhe crer numa realidade maior. Amém? Nós não negamos os fatos, nós só vamos agora aumentar a nossa crença numa realidade maior. Amém? Porque Deus está abrindo minha visão. Quem visualiza com fé não anda por circunstância, anda por promessa. Eita glória! Visualizar é ver como Deus vê. Visualizar é ver como Deus vê. Perfeito, grandioso. Incrível como eu estava ali, eu comecei a ver a gente já ministrando no próximo tempo. Grandioso, grandioso, grandioso. E eu fiquei vendo a carinha dos ministros e todo... Foi incrível, foi lindo. É lindo, lindo, lindo. Grandioso. Amém? Ver como Deus vê. Ele nunca fez nada pequeno, faz nada pequeno, tudo é grandioso. Ontem nosso amado apóstolo falou da semente, né? Às vezes a gente fica, meu Deus, eu quero um carro. Não, mas isso é coisa material. Quem disse? Meu Deus, eu quero tanto sair do lugar, eu quero tanto ir para uma casa grande, com piscina. Não, mas isso é porque eu estou muito carnal. Quem disse? É espiritual. Grande foi a semente que ele falou ontem, libertador para mim também. Amém? Vocês pegaram, quem estava aqui ontem pegou? Sementes foram liberadas aqui, poderosas. Visão confusa, geração fraca. Nós vamos falar sobre isso. Visão confusa, geração fraca. Porque ela precisa estar tão clara, que não há mais impossibilidades. Impossível isso chegar nas minhas mãos. Impossível é não chegar. Ei! Se você ainda falava, eu e você, até hoje, até ontem, ele é impossível, impossível. Olha o valor. Não, impossível é não chegar na sua mão. Diga, o possibilitador vive em mim. Meu Deus, minha amiga Nil Rose está bem ali. Seja bem-vinda, amiga. Deus deu uma nova oportunidade para essa mulher linda. Trouxe ela à vida, curou, restaurou e ela está bem linda aqui assistindo. Obrigada pela presença, viu? Diga, o possibilitador vive em mim. Então, tudo o que eu penso, que eu sonho, é possível. A imagem que Deus já colocou já é possível. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Visão clara gera movimento intencional. Visualizar não é sonhar, meu pastor fala muito disso. Visualizar não é sonhar, é agir alinhado com o que você já viu. Não é sobre sonho, é sobre a visão. Deus deu a visão. Está clara, agora a gente entra no movimento para elas realizar. Deus dá a visão e a gente vai entrar com a fé e vamos chegar onde é para chegar. Quem visualiza, se organiza. Eita glória! Organiza a agenda, muda hábitos, ajusta relacionamento, foi falado isso ontem. Age hoje como se já chegou. Vocês pegaram? Ninguém está com sono não, né? Quem visualiza, se organiza. Muda os hábitos, ajusta relacionamento e age como se já chegou. Já chegou. Se não for pedir muito, depois eu quero esse louvor no fechamento, ok? Eu vou dançar.
Você vai dançar comigo? Antes de ver. Amém? Oh, aleluia! Age como se já chegou. A visão te puxa para frente. E aí eu vou fazer só umas 3 perguntinhas. O que exatamente você quer realizar? Ó a palavra, exatamente. Esse dia eu estava com um monte de planos, só que tinha muita aba aberta. Eu tinha que escolher um. Eu estava com muito desejo, vários. Aí eu não foco em nada, porque fica tão... Aí fica só no campo dos sonhos, né? Não realiza. Porque você precisa tomar uma decisão e quebrar as pontes. Não, é isso aqui e pronto, acabou. E aqui eu vou botar minha fé, minha energia e a visão, e eu vou trabalhar em cima disso. Até que... Depois eu vou para o próximo. Mas precisa ter algo claro, algo que você mire e fala, é isso. É nisso aqui que eu vou. E pronto, até o Senhor está esperando. Bora, minha filha, defina. O que você quer? Pai, eu quero é isso. Porque todo dia eu ficava, pai, é isso. Não, mas ela é assim, eu sei que está assim, salgado o preço, valorizado. Pode ser este. Ai, minha gente, olha com velho de pobre com Deus. Deus deve colocar a mão e falar, poxa, tu não ensinaste isso para ela? Quanto ensinamento. Deseja algo, mas na mesma hora, olha o valor, pai. Pai, ó, eu desejo esse, mas tu pode me dar esse, porque esse é de menor valor. É mole um negócio desse, minha gente. Decide hoje. Decide agora. Decida o que você quer. O pastor falou ontem, né? Quando os dois não se decidiram. É apartamento ou é casa? É apartamento ou é a casa? É a casa. Pronto, então agora nós vamos focar nisso. É a casa. Projeto. E vai ser aonde? E vai ser assim, vai ser assado. E a com? Ixi! Vocês estão aqui, minha gente? Vocês estão aqui? Deus bradou comigo essa semana. Bora, decide o que você quer. Um monte de coisa, mas ao mesmo tempo visualizando. É porque o que eu quero, pai. Tá. É de dar, não é? Chega. Porque você olha para a sua realidade. Você... Oh, Deus, deixa. Se quebrar é que nós estamos na unção de ontem, você sabe? Estamos quebrando tudo. Taças novas chegando. Tudo novo. Tudo novo. Como é que é, gente? Foi exatamente. É tudo novo. É tempo de quebrar mesmo, irmão. Quebra os copos velho, quebra tudo. Chega em casa quebrando. Vou quebrar isso aqui. Eu não quero mais isso. Quero novo. O que realmente você quer. Como será quando você estiver pronto? Quem você se tornará nesse processo? Meu Deus, para eu chegar onde eu quero estar, eu sei o que eu vou ter que fazer. Quem estava aqui ontem ouviu o apóstolo João Alexandre falando. Talvez você vai ter que gastar 1 hora estudando sobre aquilo que você precisa crescer. Que até agora, mediana. Eu confesso que aquela está doendo até agora. Eu acordei meio dolorida aqui, eu não sei se foi. Quem estava aqui está entendendo. Se você não estava, não perde mais não, para você não boiar. Quem você se tornará no próximo? Eu sei que para onde eu quero chegar, eu preciso gastar tempo estudando, tempo meditando, tempo lendo, tempo visualizando. Gastar tempo lendo, estudando e visualizando, você não está perdendo tempo, você está acelerando. Isso é aceleração. É deixar tão claro, tão claro, tão claro, ao nível de não gerar impossibilidade. Está tão claro, está tão fácil, está tão tangível, está tão como um pão, tão fácil como um pão. Quem gosta de pão?
Não, gente, eu sei que a maioria está na dieta, mas você tem medo de dizer igual de um pão. Se for da Gonçalina, então, como é fácil! Olha, ó, quem visita a Gonçalina. Quem gosta? Ó, como é fácil rasgar um pão. Rasgo 2 rapidinho. Tá. Foi assim que Josué viu os gigantes. Ele se viu tão gigante, mas tão gigante, que os gigantes, que os 10 visualizaram, não foi? Os 12 espias, os 10 visualizaram. Eles são tão grandes que a gente parece gafanhoto. Querido, ele já se imaginou, o gigante só está dando uma lapada, puf, cai todos os gafanhotos. Josué, eles são tão... Eu sou tão grande, ó quem está comigo, vai ser tão fácil, como comer um pão. Se viu gigante, oh aleluia, gigante, se viu gigante, ele não viu gigante, vocês estão comigo? Ele não viu gigante, ele se viu gigante, meu Deus, porque ele entendia que o possibilitador, o que já tinha enviado, o que já tinha dado, ele já tinha entregue, era deles, era só entrar e tomar posse. Vai ser tão fácil como devorar um pão. Oh, aleluia! Não viram o gigante? Se viu o gigante. Cadê o gigante? Só quem entendeu, cadê? Você não entendeu, você vai ficar vendo ainda impossibilidade. Mas você entendeu, você está vendo com quem você anda. E aí é onde nada se torna impossível. Foi exatamente isso que Josué e Caleb, eles não viram as impossibilidades. Eles viram, eles sabiam quem estava com ele. Tudo é possível. Ele está conosco, tudo é possível. O Senhor já nos entregou. Bora, vai ser tão fácil, tão leve, tão rápido como devorar um pão. Meu Deus, quando eu entendi isso. Inclusive ontem eu devorei um pão muito rápido. Eu fiquei pensando em Josué. 2 pão, como é que é esse? É grande, é? É nada, ó, igual esse pão aqui, facinho, crocante. Vocês estão comigo? Aleluia! Agora, como diz meu pastor, eu vou entrar na ministração. Queridos, tem promessas que a gente vem aguardando e chega um tempo que parece que o trem não acontece e vem um desânimo. Eu não sei se é só comigo, mas você fala, pai, né? E já vem dramatizar. E aí eu peguei uma relação de Abraão e eu achei extraordinário, porque como Deus conduziu Abraão no processo de visualização. Kalene, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Só para você entender o nível de compromisso que eu tenho com você. E o que eu quero entregar na sua mão. Meu Deus. E ele trouxe imagens. Para ficar claro. Para que o entendimento dele fosse claro. Do que Deus queria trazer para ele. Para Deus já estava pronto, realizado. Deus sabia já exatamente o fim, o meio, o começo, meio, fim. Para ele não estava claro. Aí ele, vem cá, deixa eu te mostrar. Abre para mim, Gênesis 13, 14. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, que eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Alguém conseguiu contar o pó da terra?
Digamos, pó da terra. Olha que legal. Rita, vem cá. Olha aí, conta aí o pó da terra. Assim será a sua descendência. Dá uma volta aí na terra toda. Vê se você conseguir dar uma volta, vai norte, vai sul, vai todo, né? Vê se você consegue dar essa volta toda. É tudo seu. Não deu conta não, né? Eu só quero saber que é tudo seu. Amém? Era isso que o Senhor estava falando para Abraão. Vem cá. Porque se ele falar, né? Ele tinha que ilustrar. É isso que Deus faz com a gente. Deixa eu ilustrar aqui. Para eu mostrar a visão para você. Aleluia. Seguindo nessa mesma linha, Deus anima Abraão. Está lá em Gênesis 15:1. Gênesis 15:1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. E disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para e conta-as, se é que podes. E disse: será assim a tua posteridade. E ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu. Meu Deus, extraordinário. Vem cá, Johnson Dawes, olha para o céu. Queridos, inclusive, dever de casa. Vamos olhar para o céu hoje à noite. O céu, inclusive, hoje estava lindo de manhã, madrugadinha. Está limpo, vai dar para você ver. Quando eu estava olhando para o céu hoje na madrugada e tentando contar as estrelas, e lembrando do que Deus já havia falado comigo e avivando algo que Ele já tinha colocado no meu coração, e por olhar as circunstâncias, às vezes abafando, eu lembrei quando eu estava fazendo missões, e lá nos Ribeirinhos, nós fomos, né, fazer missões lá nos Ribeirinhos, e é mata, né? E quando a gente foi passando de madrugada no carro, assim, aqueles Jeep abertos, esqueci o nome, não é bem Jeep, aquelas motos grandona, e o céu parecia que ele estava tão baixo que era possível pegar as estrelas. E era uma multidão de estrelas. Aqui a gente não consegue ver pela quantidade de luzes, né? Mas lá é tudo escuro, aquele breu. Mas quando você olha para o céu, a coisa mais linda, extremamente fantástico. Quem já foi aqui no planetário, né, eles mostram essa visão das estrelas, e lá eu vi, meu Deus, que maravilha. Aí eu fiquei lembrando de Abraão, o Senhor mostrando para ele: tenta contar, Abraão, tenta contar, assim vai ser prosperamente. Tenta contar, assim vai ser a quantidade de pessoas, assim vai ser o futuro. Assim vai ser sua descendência. Assim vai afetar tantos que você não vai ter como contar. Você vai afetar tanta gente que você não vai nem imaginar o quanto isso vai afetar, transformar, mudar, libertar, prosperar, transformar. Amém? 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 Deus avivando hoje coisas que Ele colocou no nosso coração. Abraão, presta atenção, conta. E ele trouxe as estrelas, no outro ele trouxe o pó da terra, só umas coisinhas fáceis de contar. Isso eu adoro em Deus, porque nunca é pouco, nunca é 1 mais 1. Para de ser bobo, para de ficar somando, mais 1 é 2, Senhor, né? Meu salário é 2.000, e como é que eu pago a conta? E como se eu a gente fica contando, contabilizando, não é? A gente fica botando limite para as coisas. Senhor, meu salário é tantos mil, o carro que eu quero é tantos milhões, como que vai ser? A gente fica colocando Deus dentro do nosso bolso. Não vai dar certo. Não é, grande mestre? Não é?
Eu perguntei para o Joshua como que ele quer ser chamado. Falei, você quer ser chamado como? Grande empresário? O que ser ele? Não, mestre, um grande mestre. Grande mestre. É assim que ele se vê. Quando você for falar com ele, por favor, grande mestre. Vocês estão entendendo? É sobre isso. Está tão claro, todo mundo olha e fala, grande mestre. Claríssimo. No 17, Gênesis 17, 5, Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente. Extraordinariamente. Oi? Extraordinária? Mente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Olha aí. Aqui ele já veio com uma outra dinâmica ou outro método, não é? Deixa eu mudar aqui o método para ele entender o que eu estou falando. Agora é o seguinte, você não vai ser só Abrão. Agora é Abraão, pai de muitos. Acaba não tinha nenhum filho, pai de muitos. A senhorinha lá já, mãe de muitas. Cadê? Que descendência? Nem um fiote. Pai de muitos. Nosso grande apóstolo. Quando olhar para ele, é grande apóstolo, ok? Inclusive foi a instrução que Deus me deu hoje. Como eu preciso vê-lo. Amém, ministros? Pai de muitos. Obrigada, Pai. Extraordinariamente. Gênesis 17:15, para chegar nessa linha. Diz também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos. Presta atenção que ele fala: te darei um filho, e eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? É de rir mesmo, minha gente. Ai, nem conto. Se não é a força e o vigor divino para dar ânimo e vigor para esse casal, usando de várias formas, imagem e a palavra. Vem cá, Abraão. Vem cá, Sara. Olha, ouça. Você não é mais Sarai, Sara. Amém? Deixa eu mostrar para você. Olha, veja, ouça. Olha, veja, ouça. Olha, veja, ouça. E fale. E todo mundo teve que Abraão. E todo mundo começou a chamar de Abraão e teve que entrar na visão. Abraão. Todo mundo. Porque Deus mudou o nome dele. Apóstolo. Vocês estão pegando? Mudando a visão, muda a declaração. Amém? Como é que você quer ser chamado? Já decide. Fala para sua cônjuge, para o seu cônjuge. O doutor, o que é que você está decidindo, orando? Não é? Tem uma moça que ela falou que ela sonhava que o filho dela fosse médico.
Então, desde pequena, ela ficava: doutor, doutor, vem cá, meu doutor, doutor, doutor. E a filha, ela falava que ia ser enfermeira. Não sei por quê, podia ser doutor. Aí ela ficava: enfermeira, enfermeira. Aí ela foi botando, e de fato, um virou doutor, outro enfermeira. Mas foi o que ela exatamente visualizava desde pequeno. O que você está visualizando? Você quer ser chamada pelo quê? É o quê? Na sua casa vai falar: a partir de hoje, eu quero que você me chame assim, hein? Quando, inclusive, você me ligar: bom dia, minha. Bom dia, meu. Amém? Vocês estão pegando? Seus filhos, como eles imaginam? O que eles estão sonhando? Mãe, eu estou querendo estudar para isso, para aquilo. Ai, meu filho, então, não é? Como é que você vai chamar? Como é que você vai ver? O que você está vendo? A Rafa é muito engraçada, toda vez que a gente passa ali em Taguatinga: o que você está vendo? Antes a gente falava praia, agora a gente fala, né? Já foi para praia, para várias praias, chamou tanto, foi para agora Miami, eu quero ir para Miami. O que você está vendo? Miami! Querido, vai acontecer? Já está feito. Tico está sendo emitido já. Amém? Jeremias 1:11, eu não vou me ater à história, eu só quero que você entenda, eu e você entenda como que Deus trabalha, como Deus trabalhou com Jeremias, o profeta. Não vou falar do profeta, mas é a dinâmica divina de tratar. Olha isso, Jeremias 1:11 diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu? Que vês tu? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Primeiro que tem isso aí, eu velo pela minha palavra para se cumprir. Mas é como Deus trabalhou com o profeta. O que você está vendo? O que você está vendo? E Deus foi tratando com ele sobre visão, inclusive sobre como que ele ia se posicionar. Porque ele fala: não, Senhor, não vou ser usado não, que eu não dou conta nem de falar. Nem de falar. Aí ele falou: para de falar isso. Você não dá conta de falar. Para de falar. Você não dá conta de falar. Para de falar, que você não dá conta de fazer as coisas. Para de falar. Não dou conta. Eu sou fraco. Sou pequeno. Eu sou medrosa. Eu tive um trauma. Te curar. A palavra nos cura, bem? Para de falar isso. O Senhor falou isso, porque ele chorando: Senhor, é que eu tenho medo, é que eu sou pequeno, é que eu sou lá. E ele falou: para de falar isso. Então ele estava ensinando ele a como falar e a visão. Dinâmica de Deus. Como falar, é o que nós estamos sendo treinados aqui. Como falar, como visualizar, como meditar, como se portar, o que vai fazer, as novas ações, o que eu vou colocar em ação. Deus estava dizendo também para Abraão sobre tudo isso. E aí, por fim, chegando na conclusão da história de Abraão, Gênesis 22:15. Então do céu bradou, Gênesis 22:15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor. Isso mesmo. Perdão, verso 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deus aqui em Gênesis 22 já tinha entregue o filho, ele já tinha tido, né, o filho da promessa, e ele tinha tido o filho da pressa, né? Vocês sabem essa? Ele teve primeiro o filho da pressa. Sara não aguentou mais esperar, quase 100 anos esperando, bora, pega outra aí. E veio o filho da pressa, Ismael. E nesse texto ele já tinha tido Ismael e já tinha tido
Isaac, o Senhor tinha pedido por oferta, e ele foi lá em obediência, ele creu, teve filho, e por obediência ele ia. O Senhor, não, Pepe, eu entendi, você realmente acreditou, e por conta da sua obediência, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceram a minha voz. Então veio o filho da prece e o filho da promessa. Queridos, agora uma perguntinha aqui. Quantos filhos, olha só, quantas promessas. Deus mostrou estrela, Deus mostrou o pó da terra, Deus mostrou a areia do mar, Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Perguntinha de vestibular. Quantos filhos Abraão teve? Deus prometeu toda essa geração. Quem deu mais? Quantos milhões? Quantos? Oi? Mestre? 2? 2, meu amor? Não se pode contar? O da prece e o da promessa. Ai, Jesus Cristo. Queridos, olhando mais à frente, a gente vai ver que ele teve com a Sara o Isaac, com a Agar, o filho da prece Ismael, e aqui conta também com a Quentura, não é Quentura, Quetura, não é Quentura, Quetura. Quétura. Obrigado, meu pastor. Tem outros nomes bonitinhos aqui, as que estão grávidas. Tem, aqui diz Zirã, Jaquissã, Medã, Midian. Eu falei, Midian, Isbaque e Suá. Sugestivo aí para quem tá grávida. Ai, gente. Aqui tem alguns desses que falam, e alguns estudos dizem que ele teve 8. Mas, o filho da prece, o filho da promessa, e teve com a concubina. Então, teve mais 6 aí, que eu até brinquei. Quentura, 6, essa aí, né? Queridos, olhando para isso, a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele? Se cumpriu. Mas engraçado, cadê a multidão de filhos? Oi? Meu Deus, uma pegou lá atrás, 2, 3, 4, cadê? Eu fiquei analisando, eu falei, meu pai, Sebastião de Santos Marcos, da Paraíba, fez mais filho do que Abraão. 10, isso que a gente sabe. 10. Tem um cabra aqui, que ele saiu até no Guinness Book. Meu Deus, eu fiquei estarrecida. O homem, olha isso, o imperador Molai, do Marrocos, ele teve 888 filhos. Não, ele não está na Bíblia com 888 filhos. Quem está? Abraão. Deus não estava falando de multidão de filhos. A promessa, ela se estenderia a toda a descendência. A descendência. Olha que interessante, meu Deus do céu. Olha que coisa mais interessante. Palavra descendência, trazendo aqui o significado. Filhos, neto, bisneto, que provém de um mesmo ancestral, formando uma linhagem genealógica, indicando a posteridade ou prole de alguém. Refere-se aos laços de parentesco por filiação, ou seja, de quem vem depois. Só para linha genealógica, conjunto de pessoas que pertencem à mesma família e seguem uma linha de geração futuras a partir de um tronco comum. Olha isso, queridos, essa geração, Deus já estava falando de mim e de você. Na contagem do pó, das estrelas e da areia. Olha as estrelas aí. Olha as estrelas aqui. Deus estava falando da gente. Era tão grandiosa a visão que Abraão ele não conseguia, porque era grande demais para ele ver. Deus vai mostrando, mas era grande, ele trazia ilustrações. Mas era tão grande, que chegou até nós. Olha que glória, olha que extraordinário. Essa bênção de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados por conta da tua obediência. Chegou até nós. Toda a prosperidade, posteridade, a abundância, tudo que estava sobre Abraão e toda a descendência nele, chegou em nós e nas nossas gerações e todas os nossos filhos, como nosso pastor falou ontem, toda a nossa família
abençoada. Meu Deus do céu, que extraordinário isso. Porque se você for olhar, de fato foram 2 filhos que se de fato conta aqui. E um era o filho da promessa, mas Deus não estava fazendo contagem de filhos naturais. Ele estava falando da contagem de filhos, que somos nós, o que viria depois aí com o próprio Jesus, né? O que somos nós hoje. Nós estávamos na contagem que o Senhor estava explicando para ele. Diga, eu faço parte. Eita, nós fazemos parte daquela contagem. Olha para o céu, veja as estrelas. Nós fazemos parte. O apóstolo Bud falava isso, né? Nós somos, né, uma constelação. É verdade. Uma grande verdade. Nós somos a constelação. É exatamente isso. Aleluia. Meu Deus do céu. A mente, ela é o primeiro campo de batalha. E se a gente não entender, por isso que Deus trazia tão claramente: Abraão, presta atenção, olha para isso que eu estou te mostrando, porque tem algo para se cumprir na sua vida e você precisa ver isso aqui com clareza e ficar firme dentro daquilo que eu quero mostrar para você. E tem momentos que, se a gente não prestar atenção, a gente perde a visão, porque o medo vem, circunstâncias vêm, o horário vai embora. Mas eu preciso contar rapidamente algo. Meu Deus do céu, a próxima conferência, deixa que o meu pastor fala, né? Os grandes ministros aí depois. Mas o que eu quero dizer? É que esses dias eu estava lendo e parei no meu quarto rapidamente, aí li a Bíblia, fechei e abri os olhos, fiquei meditando, e quando eu olhei para a parede, eu vi um trem esquisito. Estava de pendurado na porta. Aí o negócio, eu falei, mãe, aquele negócio, mas não tinha na porta. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Aí eu fiquei olhando estatelada. Querida, eu fiquei ali sentada na cama e olhando. Aí tirei a foto de longe, porque o medo foi subindo. E à medida que eu fui tentando imaginar o que era, meu coração foi tum, tum, tum. Meu Deus, é uma cobra. Não, mas está muito lenta. Meu Deus, um lagartão. Mas está muito lento. Meu Deus, o que é isso? Jesus, me ajuda? Anjos do Senhor, opera aqui. Se eu for lá e vou... Meu Deus, Jesus, me ajuda. Como é que eu saio daqui? Não posso abrir a porta. Ai, meu Deus, não posso assustar os cachorros, porque o Peter, ele ia bater na porta e seja o que for, ia cair dentro do quarto. E como que eu ia fugir? Como que eu ia fugir? Eu lembrei da janela. Abri a janela, subi na cama, pulei a janela. Liguei para o meu irmão, me ajuda. Tem um bicho enorme no meu quarto. Eu estou desesperada. Lá vem ele. O que foi, Carlene? Aí minha sobrinha, o que foi, tia? Débora, não vai, tem um bicho enorme no quarto. Não, tia, eu vou até para ver. Tia, então filma, mas não me fala. Tia, eu vou ver. Daqui a pouco eles começaram a rir. Mostra a imagem, Joshua. O nome dos 3. Queridos, tá vendo aquele negócio assim? Ele meio que fazia assim, ó. Eu falei, a cabeça da cobra. Olha, gente, até agora ainda bem que eu sinto o negócio. Alguém consegue ver o que é aquilo ali? Agora põe a próxima. Olha, minha gente. Toma vergonha na tua cara. Toma vergonha. Se não tivesse janela, como que eu ia sair dessa? Cadê o marido para resolver isso? Gente, meu irmão chegou, né? Queridos, o que eu quero dizer com isso? É que o diabo, ele é estratégico em fazer você enxergar as coisas nesse nível. Como que é o nome disso aí? Borboleta não é? Uma mariposa. Rapaz, a pessoa tem medo de uma mariposa, é uma vergonha. Eu falei, eu preciso expor essa vergonha. Porque eu preciso expor. Porque como eu deixei a minha mente trabalhar. A gente está rindo e parece simples, mas você sabe que trazendo para uma visão que Deus deu, você fala, pai, não dá. É grande demais. Eu não posso. Isso é gigante demais para mim. Quem sou eu? Eu tenho medo. Não, deixa isso para outra pessoa. E a gente vai temendo as coisas. E Satanás, ele é especialista, né, em trabalhar exatamente assim. Então, Provérbios 23:7 vai falar, assim como o homem pensa em seu coração, assim é.
Se ele pensa que aquilo vai amedrontar, vai. Se ele pensa que não dá conta, vai. Se ele pensa que... Então, as imagens, ela precisa estar tão clara, tão clara. Para finalizar, Joshua, só coloca aquelas últimas 3 imagens. Eu trouxe essa imagem. O que vocês estão vendo, gente? Quem está vendo sua casa? Assim é. Olha. Vai mudando, vai, amigo. Olha. Vai voltando a próxima. Olha, quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando? Quem está pegando? A próxima. Assim é? É grande? Tem quantos quartos? Bora, minha gente, reage, nome dos 3. Olha aí, tamanho da piscina, Lorena. Pensa no, pelo amor dos 3, pensa no espaço para a gente fazer TPM, as coisas. Não pensa pequeno não, porque a gente tem que tomar café lá. Olha isso. Tem que estar tão claro, ao ponto de se ver lá. Quem está se vendo lá? A piscina tem que ser quente. Olá, a mesa do chá, Rafa. Vocês estão vendo? Olha lá fora a galera sentada conversando, olhando as estrelas. Ok, piscina aquecida, os meninos estão ali brincando. Meu marido está assando a carne, daqui a pouco ele chega para servir. Queridos, tem que estar claro. Eu finalizo aqui porque eu sei que muito vai ser entregue. Eu quero deixar isso bem claro. Fique tão claro, palpável, tão fácil como ir na padaria comprar um pão. Assim será. Amém? Amém? Nós vamos ter uma próxima ministração e eu creio que ela vai se encaixar bem dentro disso. Então, fique claro. Amo vocês.